Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like. E se por acaso não for inscrito, se inscreva no canal. Tem um monte de relato aqui, de conteúdo para vocês, tá bom? E vamos para este relato de hoje, que é, na verdade, eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá bom? Porque é um relato bem longo. Então, eu vou dividir ele aqui para vocês. Vamos começar, então, parte 1. Família Maledite em Massachusetts. Olá, Aninha, Matheus, tudo bem? Eu sou a fulana do relato Dormindo com o Inimigo. Tenho que dizer que a sua interpretação do relato foi simplesmente fantástica. Muito obrigada. Você é demais. Obrigada por sua empatia comigo. Foi muito importante suas considerações finais. Que bom, fico feliz. Mas agora eu preciso relembrar do relato Dormindo com o Inimigo. Eu vou procurar ele aqui e vou deixar, se vocês quiserem relembrar também, nos cards aqui em cima, tá bom? É a mesma moça que nos conta este daqui. Vou deixar aqui em cima, ok? Uma pequena atualização sobre esse relato aqui. Após mais de 10 anos, ele ainda me envia mensagens, chora, diz que me ama e que eu sou a mulher da vida dele. Mas isso não mexe mais comigo. E mesmo bloqueado em tudo, ele ainda dá o seu jeito de me mandar as nossas antigas fotos. E tá, aí ela, falou, vou deixar aqui para você, Aninha, pois ninguém poderia prever que esse casal terminaria dessa forma, né? Pois é. Bom, vamos para o relato de hoje, que ocorreu logo após o término, quando me aventurei no intercâmbio. Então, logo após o término com esse rapaz do relato Dormindo com o Inimigo, ela se aventurou no intercâmbio. Todos os nomes estão trocados. A cidade e o estado americanos podem ser lidos sem problemas. Beleza, então vamos lá. Família Maledite em Massachusetts, agora sim, parte 1. Este relato está dividido em partes, tá? Então eu vou ler aqui. Parte 1, o sonho americano. O ano era 2016 e eu queria muito recomeçar a minha vida após um casamento muito traumático. Eu havia concluído o curso de tradutor-intérprete e estava pronta para colocar os meus conhecimentos em prática e principalmente realizar um dos meus maiores sonhos da vida, ir morar nos Estados Unidos. Nessa altura, eu estava com 23 para 24 anos e fui atrás de conquistar o meu sonho. Me informei sobre tudo o que precisava. E a maneira mais em conta seria através de um programa de intercâmbio para homens e mulheres que querem ser babás nos Estados Unidos. Eu já conhecia esse tipo de intercâmbio há muitos anos, pois quando eu era professora de inglês, muitas vezes eu vi folhetos sobre o assunto, então era algo legítimo. Eu cumpria todos os requisitos: idade, fluência, experiência com crianças, pois havia dado aula por anos para adultos e kids, e crianças também. O valor, naquela época, para a agência seria um total mais ou menos de R$5.000, fora os gastos extras, como dólares para passar uns dias, mala, passaporte e também o visto. Eu tinha o meu carrinho velho, mas que me renderia esse dinheiro. Então eu vendi o carro, pedi demissão do escritório da minha família e investi todas as minhas fichas nisso. O intercâmbio funcionava da seguinte forma: a candidata passaria por uma entrevista na agência brasileira. Caso tivesse o perfil, seria encaminhada para um direcionamento. Após isso, teria um perfil online, o que parecia remotamente com um Facebook, porém exclusivamente para se conectar a famílias americanas e vice-versa. Após essa procura, que poderia levar meses, quando a candidata e a família se encontravam e se gostavam, aí evoluía para chamadas de vídeo, e-mails e o tão sonhado match, que era quando a família pedia formalmente para a agência e então se iniciava o processo. Agora, babá faria exames de sangue, consultas médicas,
tiraria o passaporte e o tão sonhado visto americano. Já vai com visto? Já vai com visto, é isso? Ah, não. Eu tô pensando em cidadania. Ah, tá. O visto americano para trabalho, né? Enfim, entendi. Olha, eu já tava pensando, meu Deus, já pega a cidadania. Não. Após tudo isso, a babá vai então para Nova York, no caso dessa agência e da grande maioria, e fica hospedada por uma semana em uma universidade, dividindo o quarto com outras babás. E passa por uma extensa semana de cursos de primeiros socorros, treinamentos em geral. Após essa semana, a babá vai finalmente então para o estado que a família mora e se inicia de fato o intercâmbio. Ele tem duração de 1 ano e o pagamento era na época de $200 por semana. E a babá mora junto com a família, tendo ali o seu quarto e direito a comer e beber tudo que a família fornece. O trabalho era de 10 horas diárias e finais de semana off. Eu entrei então nessa plataforma. Coloquei as melhores fotos com crianças que eu tinha. Foto com a minha família, com os meus amigos, etc e tal. Comecei a ter contato com uma família americana de indianos. E eles eram muito queridos, porém não houve o match, e eu voltei a ficar online novamente. Online era o mesmo que disponível nos termos da plataforma. Após pouquíssimo tempo, eu conheci uma família que morava em Cambridge, Massachusetts, e foi aí que tudo começou. Parte 2, a família, os nomes estão trocados, inclusive o sobrenome aqui, tá? É um nome fictício. A família Benovitz. Bom, comecei a me conectar com os Benovitz muito rapidamente. E o que me encantou de imediato foi a simplicidade que a família parecia viver. Era uma família americana, judaica, composta pelo pai, mãe e 2 filhos, sendo uma de 8 anos e um de 6 anos. As fotos eram legais, sempre um churrasquinho ou uma coisa mais caseira, introspectiva. E eu, como sou muito sossegada, achei que seria o match perfeito para mim. Mas algo em particular foi o que me fez escolher essa família. Sem nem pensar muito. Na emoção mesmo. Eu me apaixonei demais pela filhinha mais velha do casal. Tinha algo nela que imediatamente eu senti que precisava conhecê-la. Ana, eu não sei explicar. Era um sentimento muito forte. Um sentimento de amor incondicional imediato. Eu comecei a chorar quando vi a foto dela. Ainda ela escreve aqui, deixo aqui embaixo a foto para que você, Aninha, possa ver a menina, assim como vou... a menina, né? Assim como vou chamá-la no relato. Acho que ela vai chamar ela de menina, né? Bom, nossas conversas rapidamente evoluíram para chamadas de vídeo e o match não demorou a vir. Minha família conversou com eles via vídeo e tudo estava absolutamente perfeito. Quando eles pediram oficialmente para eu fechar o acordo com eles, eu chorei tanto, Ana. Eu só conseguia pensar na menina. E como seria incrível finalmente conhecê-la. Eu tinha, é claro, interesse em conhecer o menino também. Os pais, tudo, é claro. Mas a essa altura eu só conseguia pensar no amor maternal que me aquecia sempre que eu olhava para as fotos dela, da menina. Comecei então os preparativos todos. Consegui meu visto na primeira tentativa, tirei meu passaporte, antecedentes criminais, minha permissão para dirigir internacionalmente, pois parte crucial seria levar as crianças para a escola. Para parques, para cursos, essas coisas. Minha família e eu fizemos uma linda festa de despedida para mim e todos vieram. Foi uma noite excepcional. Me despedi de todos e a minha família, com o coração apertado, me deixou no aeroporto. E essa cena da minha mãezinha chorando, eu nunca vou esquecer. Logo, já estava eu, de malas prontas, sozinha, e com toda a coragem do mundo para sair de perto de tudo que eu conhecia, dos meus amigos e da minha família, para morar em uma casa com pessoas que eu nunca havia nem visto na vida, pessoalmente, né?
Parte 3. A chegada. Fiquei uma semana em Nova York para todos os treinamentos. Conheci pessoas do mundo todo que estavam também passando pela mesma experiência que eu. Tomei banho naqueles banheiros de vestiário como vemos nos filmes. Fizemos festinhas na universidade, passeamos por Nova York, conhecemos os pontos turísticos e enquanto todo mundo tirava 1000 fotos, eu só queria olhar, absorver e tocar em cada parte, cada banco, cada pedaço da cidade. Menina, eu sou assim também. Eu tô assim, eu quero botar a mão, sabe? Principalmente nos lugares antigos. Assim, eu quero passar a mão naquilo, como você disse, olhar, absorver, tocar em cada parede. Bom, após esses dias, parti então em um ônibus com as minhas malas, uma lancheira com um lanchinho natural. Eu li a parte 3, a chegada, que é a parte... Agora, não sei se eu li o número, mas vamos lá, essa é a parte 3, a chegada. Então, levei a lancheira com um lanchinho natural, uma maçã e fui para Massachusetts, ao encontro da minha futura família. Uma coisa super importante sobre os Benovitz é que eles eram judeus e eles levavam extremamente a sério cada pedacinho da doutrina deles. Eu já sabia na teoria, pois eles me enviaram por e-mail um cronograma completo de como seriam os próximos meses. E detalhes também importantes sobre a rotina, os costumes, as regras. Sim, Ana, muitas regras. Eu sempre fui uma pessoa muito livre espiritualmente. Eu não tenho preconceito com nada, com religião, com cor, raça, enfim. Então eu nunca encarei como um problema a diferença cultural e religiosa, até porque eu vi como uma oportunidade de enriquecer o meu conhecimento sobre isso. E achei incrível poder ver de perto uma família com costumes tão diferentes e ainda assim americanos, podendo eu então absorver 2 culturas ao mesmo tempo. Eu só não contava que seria sufocante e amedrontador. Cheguei em Cambridge e fui recebida por uma tia da mãe. É assim que fala mesmo no Cambridge? Ou eu tô pronunciando errado? Bom, fui recebida por uma tia da mãe. Vou chamar a mãe da família de mãe e o pai de pai. E o menino de 6 anos de menino. Eu acho que vai facilitar. Bom, a mãe e o pai não puderam me buscar, pois era um final de semana e eles não podiam dirigir de final de semana. Mas a tia, que não levava a religião tão à risca, foi me buscar. Eu fiquei um pouco triste, pois todas as outras babás que saíam do ônibus comigo foram recebidas pelas crianças, por suas famílias novas, e abraços e beijos. E eu me senti meio desamparada, mas tudo bem. Eu estava muito ansiosa, eu queria ver de perto a cidade, a casa que eu moraria, meu quartinho no sótão, a família e principalmente a menina. Quando chegamos na casa da família, eles abriram a porta e a menina estava lá, linda, com a energia exatamente como eu havia imaginado. Ela veio correndo na minha direção, como quem também estivesse esperando tanto quanto eu por esse encontro. E ela simplesmente pulou nos meus braços, passando os bracinhos em volta do meu pescoço. Ana, ali eu esqueci tudo. Eu esqueci qualquer medo que eu tivesse de entrar na casa. Eu sabia que estaria perto da minha menina. E tudo então valeria a pena, seja lá como fosse pelos próximos meses. A família foi bem carinhosa. Trocamos presentes, abraços, porém eu não consegui ver o menino. Entramos na casa e ele estava escondido atrás de um móvel, me olhando com um olhar bem esquisito. Ele não queria me conhecer. E honestamente eu senti uma energia bem complicada vindo dele do momento em que cruzamos os nossos olhares. Mas eu, sendo a adulta da situação, fui até ele com uma voz carinhosa e me abaixei para abraçá-lo, no que ele imediatamente rejeitou e saiu esbravejando. A mãe então me disse que isso era normal e me chamou para conhecer a casa e o meu quarto, que ficava no último andar, onde tinha meu quarto, a sala de TV e um banheiro que ficaria só para mim. Era o sótão. Guardem essa informação.
A casa era tipicamente americana, de madeira. No andar térreo era a sala de estar, a cozinha, uma varanda que dava para um quintal do fundo e um banheiro. No segundo andar ficavam os quartos da família, o do casal, né, que era uma suíte, e o das crianças, que tinha um beliche e 2 cômodas modestas. O terceiro e último andar era o sótão, e nele ficava o meu quartinho, um banheiro e a sala de TV, que nunca era usada, pois a família não permitia que as crianças assistissem. E eles mesmos nem ligavam. A menina, por algum motivo, tinha pavor de filmes, de desenhos ou qualquer imagem na televisão, mas nunca se podia nem tocar no assunto. E eu então não questionei. Além de todos esses ambientes, a casa contava com um porão. E ao contrário do que eu esperava, ele era extremamente alegre e arrumado. O pai havia feito uma sala de brinquedos para as crianças e lá também ficava a despensa da casa, ou seja, eles armazenavam todos os tipos de coisas ali. Tinha um freezer gigante com carne estocada para o caso de acontecer algum desastre natural. Americanos são, em sua maioria, bastante prevenidos para esse tipo de coisa. Subi então para o meu quarto, nesses primeiros momentos da chegada, e havia uma caixa na cama com alguns presentes para mim. Um livro em forma de guia para que eu pudesse transitar pela cidade com mais informações, um saquinho de arroz, pois durante a nossa troca de e-mails eu mencionei que eu comia arroz todos os dias e seria bem difícil mudar essa parte, pois eu amava muito. E uma garrafinha para eu colocar água, uma camiseta do Boston Red Sox e algumas coisinhas que não me recordo agora. Bom, eles me deixaram à vontade para descansar um pouco e eu fui tirando as coisas da mala e arrumando tudo em um pequeno closet que tinha dentro do quarto. Ana, o quarto era encantador. Tudo era super simples no geral, na casa toda. Eles não gostavam de luxo, mas para mim, que cresci assistindo filmes, tudo ali parecia mágico e o meu estômago estava assim na garganta de tanta ansiedade. Antes de descansar um pouco, eu avisei a minha família que estava tudo bem e contei sobre a família para eles, a casa, etc. Eu estava muito aflita, pois falar com eles me deixava com tanto medo de não aguentar a saudade. Bom, após cerca de 2 horas, já tomada banho e trocada para o jantar, eu desci e os encontrei empolgados arrumando a mesa. Ao sentarmos, notei que a comida estava fria, tipo gelada mesmo. E achei estranho, mas obviamente eu não ia perguntar, né? Meu primeiro jantar com a família nova e eu jamais reclamaria da comida. Após uns minutinhos, a mãe então me explicou que assim como não poderiam dirigir naquele dia, também não poderiam usar eletricidade, pois estavam no período do Shabá. E eletricidade era extremamente proibido. Honestamente, nem me importei. Eu tava com tanta fome que aquele macarrão gelado e água com gás eram como um banquete dos deuses para mim. Comi com muito gosto e na mesa pude observar o modo, digamos, peculiar que a família tinha de se alimentar. A mãe comia com a boca aberta, fazendo um barulho absurdo, e os filhos seguiam a mesma onda. Pai, no entanto, comia de modo educado, sem estalos ou cuspes. Meu Deus. Eu estava tentando absorver o modo como eles se alimentavam, quando a menina solta um arroto. E sua mãe também. A surpresa para mim foi tanta que eu soltei até o garfo e arregalei os olhos. Aninha, eu não estava acostumada com isso, principalmente porque eu era uma total estranha para eles e aquilo parecia um pouquinho demais. Enfim, eu ignorei e seguimos a nossa noite. Uma coisa que eu vou procurar não mencionar será sobre todas as minhas interações com a família durante o intercâmbio, tá? Pois se eu contar todas as vezes que fizemos chamadas de vídeo, o relato vai ser somente sobre isso. Mas saibam que a minha família e eu nos falávamos todos os dias e eles me apoiavam o tempo todo, tá bom? Mas de qualquer forma, essa era uma experiência só minha, então eu vou procurar focar no que eu vivi com eles e em como tudo ocorreu por lá.
Bom, após o jantar, sentamos na sala para um bate-papo ameno, a fim de nos conhecermos melhor. E então, após um longo dia, eu me despedi e subi para o meu quarto, pois precisava demais descansar e encarar tudo que ainda estava por vir, né? Parte 4, regras, muitas regras. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Eu tenho medo de parar e eu tá falando sozinha aqui. Aninha, tudo neste relato só vai fazer sentido se eu compartilhar com vocês sobre as inúmeras regras que tínhamos que seguir naquela casa. Para mim, parecia mais que um dogma. Era um estilo de vida. Era a estrutura familiar daquelas pessoas. E eu precisava entender e respeitar isso. Espero que as pessoas entendam o que eu vou contar. E, por favor, tentem entender tudo com carinho. São regras difíceis. E para nós, brasileiros, principalmente, são malucas. Mas eu, estando como visita, precisava dar o meu máximo para não quebrar nenhuma delas. Pois, como eu disse, eram mais do que somente algumas exigências. Era o centro da vida toda daquelas pessoas. Eles, como judeus, e isso não significa que todos os judeus seguem as mesmas regras, e eu não sei na casa de outros judeus, eu sei apenas sobre a família que eu morei, tá? Então é apenas sobre eles que eu vou falar, pois eu morei ali e sei do que estou falando. A família seguia a dieta kosher, e nela não era permitido misturar alimentos como carne e leite juntos, por exemplo. Qualquer tipo de carne não podia nem tocar em algum alimento derivado do leite. Carne suína era extremamente proibida, e isso era indiscutível. Além da carne e do leite não poderem se tocar, não era permitido também que os talheres de um ou outro se tocassem. Por exemplo, se eu cortei um bife com essa faca jamais poderá tocar em um prato que eu um dia, mesmo que há 100 anos atrás, tenha colocado um pedaço de queijo. Entendeu? Não podia. Não podia sequer secar um prato que comeu um pedaço de carne com um pano que um dia alguém secou um prato de leite ou derivados. Também era separado qualquer talher, potes, panela que tocava em frutas e legumes, sendo essas comidas separadas por uma terceira categoria. A família tinha 2 lava-louças, uma para tudo que tocava carne e uma outra para tudo que tocava em leite e derivados. A da carne tinha uma etiqueta vermelha e a de laticínios tinha uma etiqueta azul. A pia usávamos para tigelas, copos ou qualquer item que havia usado para frutas e legumes. E a cor que segmentava essa categoria era laranja. Tinham também 3 buchas na pia, uma vermelha, uma azul e uma laranja. 3 panos de prato nas mesmas cores. E os armários eram todos separados pela mesma cor, em que as panelas e itens ficavam sem se tocar. Essa era a parte mais difícil, eu confesso. E quando voltei ao Brasil, eu lembro de ter crises de ansiedade toda vez que eu usava a minha própria cozinha, pois meu pensamento ficou condicionado a isso por muito tempo. Além da cozinha, tinha a regra de não usar eletricidade, que se iniciava sexta-feira às 5 da tarde e se encerrava no domingo às 5 horas da tarde também. O início do Shabat, naquela família, se iniciava com um jantar elaborado e era a única refeição melhorzinha da semana. Eu já explico melhor. A família entoava uma canção em hebraico que eu rapidamente aprendi e, com a permissão deles, passei a cantar junto também. Enquanto a música era cantada, o pai derramava mel sobre um pão sírio e os adultos tomavam um gole de vinho tinto e as crianças suco de uva. Tinha também o ritual aos domingos, que se encerrava da mesma forma que iniciava, com todo esse ritual aí. Durante os finais de semana, que era minha folga, eu evitava ficar andando pela casa, pois eu não me sentia muito bem, sabe?
Eu queria dar privacidade para eles e também aproveitar para andar pela cidade, conhecer melhor as coisas. Eu também não usava o carro, já que ele era para o meu serviço e eu não tinha coragem de pedir para usar para fins pessoais, né? Eu preferia não deixar margem para problemas. Tínhamos 2 carros, o que eu usava e o do pai. A mãe não gostava de dirigir, ela tinha medo, então vivia de Uber para todos os lados. Além das regras que eu mencionei, tinha também alguns hábitos diferentes. A mãe, eu acho, né? A mãe não permitia na casa refrigerantes. O que é até aí tudo bem, né? É uma escolha de maternidade super válida. Então quem sou eu para questionar? Mas além disso, ela não permitia que as crianças tomassem nem suco natural de fruta. O que para mim era muito estranho, já que eles não tinham problemas de saúde como diabetes, por exemplo, em que a frutose pode ser um agravante para quem sofre da doença, né? Suco natural era permitido somente como forma de recompensa, caso eles alcançassem algum objetivo. E aí, então, ela dava cerca de 3 dedos de suco. Eu não podia trazer absolutamente nada para casa para o meu próprio consumo que não fosse kosher. O selo kosher, né? Tem alguns alimentos que você vê no mercado, se você procurar neles, tem ou não, né? Mas pode ter o selo kosher. Então, eu podia comer só mesmo o que tivesse na geladeira, que normalmente, Aninha, estava vazia. E isso foi um problema durante todo o período que eu morei lá, pois eu comecei a entrar em inanição. E às vezes eu não tinha forças nem para andar. As crianças não tinham uma alimentação saudável também. Normalmente o pai cozinhava no começo da semana, uma forma, né? Normalmente o pai cozinhava no começo da semana uma forma enorme de mac and cheese. E essa era a refeição da semana toda para eles. Ou as crianças comiam isso no jantar, ou era pão com pasta de amendoim, Nutella, geleia. O que não fazia sentido, já que a mãe era tão restrita com sucos e refrigerantes. Mas, de qualquer forma, ela via a pasta de amendoim como uma fonte de proteína, o pão de grãos como fonte de fibras. E o resto, bom, Deus sabe lá, né? Nutella, geleia, enfim. Era sempre a mesma coisa. E o mac and cheese, né? Era sempre a mesma coisa. Baguete, seria isso? Né? Pão, não sei, com bagel, eu não sei o que é isso, bagel, não sei se está em inglês, mas não sei se era pão com cream cheese, ovo mexido, leite, água com gás, salsicha vegetariana, queijo. As refeições diárias dos pequenos não tinha arroz, não tinha proteína fresca como carne, peixe, salada, nada disso. Era pão, cereal, geleia e as frutas que eu fazia questão de colocar nas lancheiras. Já os pais costumavam comer melhor nos poucos dias que se alimentavam na casa. Comiam feijão, grão de bico, mas nunca era uma refeição completa. Eu me mantinha com o que eu podia cozinhar naquela cozinha que mais parecia um cenário de terror. Tudo com etiquetas. E se eu errasse algo, tínhamos que jogar tudo fora. Ana, uma vez, em um dos primeiros dias na casa, eu acho que no primeiro dia que eu ativamente estava trabalhando já, fui cortar... ela fala de novo, baguel, não sei, que é um pãozinho... então é outra coisa, é um pãozinho redondo. Fui cortar um pãozinho, vou chamar ele pãozinho, né? Pãozinho. Fui cortar um pãozinho e a menina pediu para eu passar cream cheese para ela. Nisso eu estava cortando o pãozinho na tábua laranja, cor designada para comidas que não fossem carne ou leite. E ao passar o cream cheese, eu peguei a faca e fui passar no pão. O pai então deu um berro comigo, gritou e disse que eu estava fazendo errado, pois o pão estava na tábua laranja e cream cheese era feito de leite. Eu então disse toda sem graça que eu não ia nem encostar na tábua. E ele me deu um sermão. Eu então fiz o que ele mandou.
Desde aquilo, eu não queria mais cozinhar nada para mim, porque eles observavam cada passo, cada movimento meu, e eu me sentia péssima. Eu tinha toda semana um aplicativo linkado com os pais, que eles me informavam os planos da semana, inclusive, basicamente, as comidas que as crianças comeriam. Gente, mas que organização que eu falei, meu Deus, eu malemar consigo, sei lá, saber o que eu vou fazer no almoço hoje. E os caras, cronograma da semana, isso etiquetado, meu Deus. Bom, como eu havia mencionado antes da viagem, a mãe me enviou um cronograma totalmente detalhado de tudo que ocorreria no próximo ano. Mudanças da rotina, de casa e até de viagens que faríamos, que se tornou, é claro, a minha maior expectativa, pois eu era uma estrangeira querendo conhecer o país. E não foi nada como o esperado. Coisas horríveis estavam prestes a acontecer comigo naquela casa tenebrosa e fora dela também. Guardem essa informação. Parte 5. A convivência com as crianças. Cheguei a pensar que o menino podia ter algum transtorno neurológico, dentro do espectro autista, talvez, e isso poderia explicar alguns comportamentos impulsivos e até mesmo padrões repetitivos de comportamento. Mas, para minha surpresa, após aleatoriamente os pais os levarem ao médico, quem estava mesmo dentro do espectro autista era a menina. E eu a acolhi com todo o amor do mundo, pois para mim nada mudaria, só a tornava ainda mais incrível. E juntas entraríamos no mundinho dela ainda mais. A menina tinha um grau mais leve, entre aspas, mas que justificava alguns comportamentos, como medo excessivo de imagens na TV, hiperfoco na cor roxa, que por sinal também tenho, e sua obsessão por girafas e baleias. Ela tinha a mente livre, uma mente criativa, e juntas entrávamos no mundo mágico só nosso. O menino não tinha nenhum transtorno. Não me julguem, tá? Mas o caso dele era puramente comportamental, com uma dose extra de má educação. A menina passou então a frequentar uma escola diferente da do irmão, em que teria suas necessidades assistidas de modo mais especial. O meu trabalho havia então dobrado, pois era mais longe ainda, e eu deixava o irmão na escola dele primeiro, e pegávamos a estrada, escutando nossas músicas para distrair, pois eu sabia que ela estava apavorada. Certo dia, teria um cinema ao ar livre no parque que tinha na frente da casa. E então o pai e eu levamos as crianças para lá, junto com uma cestinha de piquenique para assistirmos ao desenho. Era aquele filme Zootopia, eu acho que é esse o nome. A menina estava apreensiva, querendo saber como era o filme, mas nenhum de nós poderíamos esperar pelo que aconteceria em seguida. Assim que começou o filme, teve uma cena em que, se eu não me engano, a coelhinha se machuca, algo assim, e aparece sangue. A menina, então, correu para o meio da rua e o pai e eu saímos desesperados atrás dela, deixando tudo para trás, porque ela foi atravessando a rua sem olhar para os lados e quase foi atropelada por um carro. Naquela noite, a menina entrou na casa e eu, com o coração muito apertado, queria ir atrás dela para entender o que estava acontecendo e ajudá-la de alguma forma, porque tudo que mexia com ela mexia em dobro comigo. Mas quando eu fui ver o que estava acontecendo, o pai já estava com ela no colo, abraçando e consolando de uma maneira muito carinhosa. Foi naquele momento que eu entendi que, por mais que eu a amasse como uma filha, ela não era minha filha de fato. Eu era a funcionária da família. E eu precisava respeitar esse espaço e, principalmente, precisava me distanciar emocionalmente. Nem que fosse só um pouquinho, para que o desfecho dessa história não fosse tão traumático para nós duas. Deixa eu só ver aqui se continua tudo ok. Vamos lá. Parte 6. Eu tô para ler os números aqui, tô complicado. Parte 6. A viagem para Portland. Com
Conforme combinamos previamente, dentro daquele cronograma que a mãe enviou para mim antes mesmo de eu sair do Brasil, era sabido que iríamos fazer uma viagem para Portland, alguns meses depois da minha chegada. Porém, dentro desse cronograma, eu já sabia que não ficaria hospedada na mesma casa que a família. A casa em questão era uma casa que eles alugavam todos os anos, uma casa no lago, e ela tinha cerca de 5 a 6 quartos, não me recordo exatamente. Mas durante o período em que eu ainda estava no Brasil, na carta que a mãe me mandou, ela deixava claro que eu ficaria em uma pousada de frente para a casa do lago. Era como uma mansão linda de madeira com um deck maravilhoso de frente para um lago que encontrava com o mar. E como a família materna da mãe também participaria da viagem, não haveria espaço suficiente para que eu dormisse na mesma casa com todos eles. Então, eles alugaram uma diária, na verdade uma semana, né? Nessa pousadinha de frente para casa, o que para mim foi incrível. Eu estava extremamente ansiosa por esse momento, porque eu finalmente teria um pouquinho de privacidade. Teria um quarto só meu e eu poderia comer o que eu quisesse sem me preocupar com os talheres da cozinha, com os panos de prato, com nada. Então, eu estava muito ansiosa por esse momento, porque a essa altura, a viagem, né, o intercâmbio em si, já estava muito complexo. Eu já tinha avisado a minha família inteira que eu estaria fora e eu estava muito ansiosa por isso, porque na minha cabeça eu teria aquela semaninha de férias, entre aspas, né? Seria um momento para curtir comigo mesma, talvez ir a uma praia com a família e quem sabe um momento de conexão com eles, né? O que infelizmente não aconteceu. Entramos então no carro, eu sentei no banco de trás com as 2 crianças e o pai e a mãe foram na frente, conversando. Estava todo mundo assim num clima muito agradável. E pela primeira vez em algum tempo eu estava muito feliz de estar ali, sabe? Eu esperava bastante por isso. Eu queria muito conhecer outra cidade, ver outras coisas, afinal o intercâmbio era também para isso, além do trabalho, é claro. Enfim, após algumas horas na estrada, eu ouvi o celular da mãe tocar. Era uma ligação da irmã dela que também participaria da viagem. Afinal, quem iria era os pais das crianças, eu e toda a família materna, os pais da mãe, a irmã, o esposo da irmã, os sobrinhos, né? Eu acredito que a mãe pensou que eu estava dormindo, porque ela atendeu a ligação e começou a falar como se ninguém estivesse ouvindo. E eu escutei tudo. A irmã dela, então, falou a seguinte frase: "Você chegou a ver o quarto que você alugou para babá?" E a mãe respondeu intrigada: "Não, eu vi as fotos, mas o que tem de mais?" E a irmã continuou: "Ué, é um quarto grande, com cozinha, tem banheira até. Você chegou a ver? Você vai deixar a babá nesse quarto tão bom assim?" E a mãe respondeu num tom que parecia justificar: "Ué, o que você queria que eu fizesse? A casa já não cabia mais ninguém e era o único quarto disponível." E eu escutando tudo isso com o coração apertado, já com medo do que estava para acontecer. Enfim, a mãe terminou a ligação e após alguns segundos ela me chamou. "Fulana, tivemos uma pequena mudança de planos e você vai ficar, na verdade, conosco na casa, tá bom? Eu vou deixar a minha irmã e o marido dela ficarem no quarto que a gente alugou para você, porque também é aniversário de casamento deles e eu quero dar isso de presente, tudo bem?" Naquele momento eu não tive muito o que dizer, né? Pensem comigo, gente. Eu era funcionária. Eu não era parte da família. Eu estava indo como babá, né? Então eu não podia exigir nada. Por mais que eu quisesse muito ficar naquele quarto e finalmente ter a minha privacidade, eu só estava ali como acompanhante. Eu não estava pagando por nada. Eu estava ali a trabalho também. Mesmo que fosse, em teoria, uma mini férias, eu sabia que em algum momento eles iam precisar de mim como babá. Então eu só assenti com a cabeça, disse que sim, porque ela não imaginava que eu tivesse escutado a ligação. E seguimos com a viagem. Eu tentei ser positiva sobre isso, sabe? Eu tentei pensar, bom,
talvez isso seja legal. Talvez o quarto em que vão me colocar também seja bom. Pensei que eu poderia viver a experiência de dormir numa casa tipicamente americana, de frente para um lago, uma casa de madeira linda, tudo aquilo que a gente vê nos filmes, né? Talvez fosse legal. Vamos pensar positivo. E foi com esse espírito de uma pessoa otimista até o fim que seguimos a estrada até chegarmos à casa. Ao chegarmos na casa, demos uma passadinha antes naquele quarto onde eu ficaria, porque a irmã da mãe queria mostrar como estava e como era o quarto. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui, beleza. Naquele momento eu entendi tudo. Era realmente um quarto muito confortável. Para uma babá, aquilo seria até um ultraje para a família, entende? Então entramos na casa do lago, a casa que oficialmente seria a minha morada por alguns dias, e ao entrar, o pai me levou até o quarto que seria o meu. Aninha, quando eu abri a porta daquele quarto, eu não consigo descrever em palavras o que eu senti. Não era só um quarto um pouco desconfortável. Aquilo era um calabouço. Ele era horrível. As janelas estavam todas tapadas com uma espuma grossa, tipo espuma de colchão daquelas bem antigas. Não entrava luz, não saía o ar do quarto. O sol não conseguia iluminar nada. Todos os móveis estavam mofados e cobertos por uma camada espessa de poeira. Eu sou uma pessoa com rinite alérgica. Ficar ali significava 7 dias de desespero puro. Eu olhei os detalhes do quarto, os abajures antigos, a cama totalmente empoeirada, os lençóis tão grossos de poeira que pareciam um tapete. E no canto superior da parede tinham várias aranhas gigantescas. Meu Deus. Falei, ai, meu amigo, não vai dar. Aquele momento foi uma quebra de ilusão. Foi um instante em que eu realmente caí na dura realidade do que eu era e do que representava naquela família. E não tinha nem como tirar aquela espuma da janela, porque ela era colada. Tinha madeiras também que reforçavam a estrutura da espuma, deixando tudo ainda mais fechado. Eu não sei por que aquele quarto era assim. Era o quarto que ficava no andar de baixo. A sala de estar e a cozinha eram no mesmo andar desse quarto. Mas a maior parte para mim, a pior parte para mim foi não ter um banheiro só meu para usar durante toda a viagem. Porque assim, todos os outros quartos, e depois eu fui ver, eram lindos, incríveis. O meu quarto era o único que não tinha banheiro. E pior, era uma exigência, uma regra da agência que eu sempre tivesse o meu banheiro onde quer que eu estivesse. Era uma questão de segurança, principalmente por eu ser mulher. Me disseram que eu dividiria o banheiro com os pais da mãe, um senhor e uma senhora que, infelizmente, compartilhavam do mesmo nível de higiene que o restante da família. Ou seja, nenhum. Inclusive, numa das noites, quando eu fui tomar banho, esse senhor entrou no banheiro enquanto eu estava sem roupa, totalmente nua, abaixada, pegando meu chinelo. Foi uma das situações mais constrangedoras da minha vida. Enfim, foi ali que eu fiquei durante toda essa viagem, naquele quarto. Eu até pedi para o pai me deixar ficar em outro lugar, mas ele disse que não tinha como, que aquele era o único quarto disponível para mim. E aí eu pensei, por que não deixar a irmã da mãe e o esposo dela no quarto, dividindo com os próprios filhos? Eles foram com os filhos deles também, seria o mais sensato. E eu? Eu tive que me submeter a ficar num lugar que mais parecia um cativeiro. Ana, além de tudo, essa semana que ficaríamos ali era uma das semanas que, por algum motivo, acredito que fosse um feriado judaico, não sei, eles não utilizariam eletricidade e não poderiam exercer nenhum tipo de trabalho. Então, os dias se resumiriam a eles ficarem lendo na casa e comendo coisas que já estavam prontas, ou seja, tudo gelado. E eu fiquei ali, imersa naquela família que não era minha. Mas até aí tudo bem. Eu sabia,
no que eu estava me metendo quando aceitei fazer o intercâmbio. Mas de qualquer forma, eu realmente não imaginei que essa viagem seria assim. Tinha gente jovem, pessoas jovens ali, mas todos tinham uma mentalidade extremamente diferente da minha. Enfim, só nos últimos 2 dias dessa viagem eles puderam dirigir de fato. Então, finalmente, a gente poderia sair um pouco. O lugar escolhido foi a praia, até porque estávamos em Maine, Portland, um dos lugares com as praias mais legais. Ali eu achei que tudo poderia ficar bem, finalmente. Uma coisa importante sobre essa viagem é que o menino estava mais difícil de lidar do que nunca. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas acredito que fosse por ter muita gente em volta. Ele estava insuportável. E para que as pessoas pudessem comer e fazer as coisas, eu tinha que ficar de olho nele. Então eu cuidava do menino enquanto os outros comiam e se divertiam, porque ninguém tinha paciência com ele. E como eu era paga para isso, eu era obrigada a aguentar. De qualquer forma, fomos para a praia, como eu falei, e fomos em 2 carros. Chegando lá, até um fato engraçado. Vocês se lembram daquele episódio do Chaves em Acapulco? Com aquelas roupas de praia? Pois é, essa era a imagem que eu tinha da família com seus biquínis. Entre aspas, biquínis, né? E não, gente, não são todos os judeus que se vestem assim, não, tá bom? Quer um exemplo? Adam Sandler é judeu e é um cara super descolado no modo de se vestir. A religião em si é muito linda e eu não vou generalizar, ok? Então, não são todas as pessoas da religião que agem dessa forma. Acredito que era uma questão cultural daquela família, do jeito como eles eram. Ao mesmo tempo em que eram super conservadores, também não eram. Era uma contradição constante ali. De qualquer forma, eu fui vestida como uma pessoa, entre aspas, comum para a praia. Vendo eles todos vestidos como a turma do Chaves, eu não tive coragem de tirar o meu shortinho. Então, eu fiquei com a parte de cima do biquíni e o shortinho por cima, com o biquíni por baixo. Nesse momento, decidi tirar a camiseta para tomar um sol, até porque eu tava ali para isso, né? Tava determinada a aproveitar. Quando tirei a camiseta, todos me olharam como se eu tivesse cometido um crime. Eu sou uma mulher brasileira. Eu tenho corpo de mulher brasileira. Tenho muito seio, muita bunda, muita perna, minhas gordurinhas super normais. Não tinha como eu deixar meu corpo no Brasil e ir para lá com outro. Era o que eu tinha e era com ele que eu ia me divertir. Mas a sensação de estar sendo extremamente julgada me deixou muito desconfortável. Era tão estranho, porque eles foram ali para se divertir, mas a maneira de se divertir deles, para mim, não fazia muito sentido. Eles ficavam só lendo, deitados na areia. Em algum momento ou outro, eles entravam na água, que por sinal era extremamente gelada. E vendo aquilo, me sentindo um peixe fora d'água, quase que literalmente, eu decidi sair dali e explorar um pouquinho a praia. Afinal, eu mereci esse momento, sabe? Pedi licença pro pai. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente. Tem que continuar aqui. Pedi licença pro pai. Cadê? E falei: Pai, Senhor, posso dar uma voltinha? Eu já volto. Ele consentiu, mas sempre de olho em mim. Então eu saí, já só com o biquíni em cima e o shortinho embaixo, e avistei um grupo de rapazes americanos jogando bola, jogando futebol, né, que é um esporte que muito me agrada, aliás. Então eu decidi me aproximar com cautela, para ver se eu seria aceita ali naquele grupinho. E para minha surpresa, eles foram extremamente simpáticos. Começaram a conversar comigo e eu pedi para jogar com eles. Aceitaram de imediato e começamos a conversar. E eu contei que eu era brasileira, o que eles adoraram, é claro. Ficamos batendo papo, um papo leve, jovial. E pela primeira vez em muito tempo eu me senti uma menina jovem de novo, sabe? Feliz, livre. Mas não durou muito. Quando a família me viu conversando com os homens de biquíni e tudo mais, acredito que eles acharam que aquilo era inapropriado. Pra mim não era, mas enfim.
Me chamaram imediatamente, pediram para eu ir até eles, porque a gente estava indo embora. Ou seja, quando eu finalmente comecei a ter um pouquinho de diversão, de alegria, me arrancaram dali e fomos pro carro. E olha, eu não tinha outra opção, tá? Gente, eu não tinha. Eu não ia pegar carona com aqueles caras pra ir pra casa depois, né? Até porque a casa ficava no meio de uma floresta, à beira de um lago, e eu nem sabia direito onde a gente tava. Eu não ia me arriscar com pessoas que eu tinha acabado de conhecer, ainda mais sendo vários homens. Eu só queria me divertir um pouco, em um ambiente seguro, numa praia segura, onde eu sabia que nada me aconteceria. Mas enfim, não rolou e tivemos que ir embora. Um fato que ficou muito marcado para mim durante esse dia na praia é que só fez reforçar o quanto aquela família era diferente de tudo que eu já tinha vivenciado foi o contraste entre os nossos hábitos mais básicos, principalmente em relação ao corpo. E olha, eu vou ser clara, o corpo é livre. Cada um faz o que quiser com o seu. Se depilar, não se depilar, usar o que quiser, tudo certo. Eu não tenho problema com isso. Mas eu preciso desabafar, porque realmente me chocou. Enquanto a gente estava ali na areia, o sol batendo, as roupas de banho marcando tudo, eu não conseguia ignorar uma cena que se repetia. Quando as mulheres da família se movimentavam, era impossível não notar. Você saía praticamente... Ai, meu Deus. Toda vez que as mulheres da família se movimentavam, saía praticamente uma chinchila de dentro do short de cada uma delas. Sério. Foi aí que eu percebi que ali não havia gilete, não havia cera, não havia nem a intenção de cortar um fio. E tudo bem, de verdade, tudo bem. Não era sobre estética, era quase uma questão identitária daquela família. Mas confesso que para mim, criada de outro jeito, com outra noção de cuidado pessoal, foi um baque. Eu não conseguia entender se aquilo era por cultura, escolha pessoal ou puro desleixo mesmo. O fato é que aquilo só aumentou a sensação de deslocamento. Eu já não me sentia pertencente àquele lugar. E aí meu olhar, meu corpo, minhas vontades e até minha forma de me cuidar pareciam estar assim em julgamento o tempo inteiro. Outra coisa que eu acho importante compartilhar, até porque isso se conecta com toda a questão da higiene da família, que aliás vai ficar ainda mais clara nos próximos trechos, é uma cena que me marcou profundamente. Estávamos todos sentados à mesa para jantar, como sempre, comendo as comidas geladas já preparadas previamente. E aí o avô da família, o senhor mais velho, se ofereceu para me servir um pedaço de carne. Só que ele não usou nenhum talher. Ele pegou a carne com a mão e colocou direto no meu prato. Até aí eu ainda tentei manter a calma, porque eu não sou fresca para comer não. Fui criada numa família simples, sem luxo, sem frescura. Sempre comi de tudo, sempre me adaptei a tudo, mas quando eu olhei para as unhas dele, parecia uma versão reduzida do Zé do Caixão. Ou melhor, uma garra de Tiranossauro Rex prestes a pousar no meu prato. Naquele instante, o meu estômago virou do avesso. Eu simplesmente não consegui comer. Eu fiquei encarando aquele pedaço de carne, pensando em como era possível alguém manter as unhas daquele jeito. E mesmo assim, enfiar a mão na comida dos outros. Mais uma vez, eu fui dormir com fome. Bom, a viagem estava chegando ao fim. E agora vem a próxima parte. E aí, meus amigos, eu vou deixar a próxima parte realmente para o próximo vídeo logo mais, ok? Então, acho que quem está assistindo pode pegar a parte 2 aqui nos cards, enfim. Vamos para a parte 2, ou se ainda não saiu, aguardem que logo vai sair a parte 2 dessa história. Beleza? Então, vejo vocês logo mais. Fui, beijo, até daqui a pouco, aguenta aí.